Graça e paz, igreja. Estão ouvindo bem aí atrás? Amém, que bom. Alegria estar junto com vocês aqui, compartilhando a palavra de Deus nesse novo momento, nesse novo espaço. E que bom ver tantas caras novas, né? Caras velhas já tem bastante também, né? Mas que bom. Vou dar um aviso também, então, talvez o pessoal não já saiba, né? Mas nós perdemos, né? Faleceu na quinta-feira o irmão Adalto Lourenço. Quem já tinha ouvido falar do Adalto Lourenço? Um bom número, né? Adalto Lourenço é um irmão nosso, que era um cientista cristão, né? Um físico muito bem formado, muito bem recomendado e reconhecido no mundo inteiro, e um teólogo também, defensor do criacionismo, né? E na quinta-feira faleceu esse irmão. Tem uns livros muito interessantes dele. Se você não conhecia, dá uma pesquisada, você vai ver. Tem vídeos na internet, alguém assim, de um coração imenso e uma sabedoria, né, que recebeu de Deus também muito grande. Muito bem, mas nós temos, voltando aqui então, nós temos falado nesses últimos cultos sobre esse tema, igreja, a família de Deus. E quando nós falamos igreja não é esse espaço aqui. Não é uma placa, não é uma denominação, não é uma religião. O que é igreja? Igreja, né, de verdade. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Composto por quê? Quem é que faz parte da igreja? São as pessoas, somos nós, a igreja sou eu. Então, normalmente, no Novo Testamento, quando fala em igreja, está falando que das pessoas, né? Então a gente tem que ter sempre isso em mente, para a gente não remeter para o templo, para a denominação, para a organização, para a instituição, né? Igreja somos nós, é gente, né? É gente, igreja somos nós. E aí, nos últimos 2 domingos, né, foi falado sobre esse tema, família, igreja de Deus, né? E há 2 domingos atrás o Paulo ministrou, e eu separei uma frase aqui que ele disse: a igreja é resposta para um mundo cheio de apatia. Pessoal, eu anoto a ministração, tá? É para ler, porque a memória não me ajuda muito, então eu anoto. Mas ele disse o seguinte: a igreja é resposta para um mundo cheio de apatia. E eu quero dar uma pedalada, não é só para um mundo cheio de apatia, para todas as questões que o mundo enfrenta. A igreja tem resposta sim, né? E aí eu me lembrei de uma canção que nós cantávamos antigamente, que talvez os mais antigos aí lembram, que diz assim: Deus nos escolheu para cumprir um projeto eterno. Alguém lembra? Deus nos escolheu para cumprir um projeto eterno, e para seu louvor queremos ser resposta para o mundo. Então somos sim resposta. E aí com o refrão diz assim: uma família vivendo em amor, alcançando os perdidos, formando discípulos. Então, um bom resumo assim do chamado da igreja. Quando ele falou essa frase, me veio imediatamente: sim, nós como igreja. E aí, estou falando, não é a instituição, também é a instituição. Mas nós como igreja, como povo, família de Deus, nós temos resposta para o mundo, para as questões mais sérias que afligem o mundo. E eu vou ser mais ousado, inclusive as questões tecnológicas e científicas. Como família, como povo de Deus, nós podemos sim, talvez temos que nos empenhar mais nessa área para termos, sim, boas respostas. No outro domingo, o pastor Everson, então, falou sobre que a igreja é marcada pela obra da cruz. E aí, né, recapitulando, né, algumas frases que ele colocou no fechamento, a igreja é marcada pelos relacionamentos em amor. Como nos relacionamos? Em amor. A igreja é marcada por uma missão. Tem clareza para onde vai. A igreja é marcada pela fé na palavra. A igreja é marcada pela convicção do seu triunfo. É marcada também pela esperança da eternidade, dos céus, da vida eterna com Deus. Então essa é a família, a igreja. E hoje eu quero falar também sobre esse tema, né?
É o tema que nós temos. E eu vou, né, coloquei aqui como título, Igreja, Família de Deus e Família, Igreja de Deus. Né? É mais que um trocadilho, né? Nós não temos um flip chart aqui, né? Mas se nós pegarmos a missão da igreja, né? E formos fazer, bom, esse aqui é o conjunto da missão da igreja. Nós faríamos então um círculo aqui, onde está inserido a missão da igreja. E se nós pegássemos um outro círculo com a missão da família, nós veríamos que eles praticamente seriam comuns, né? Então eu teria aqui um círculo pegando isso aqui e outro círculo pegando isso aqui. Praticamente as missões da igreja e família, elas são concorrentes no sentido de apontar para a mesma direção, né? Então teria um conjunto aí muito, muito semelhante. E a igreja é representante de Deus na terra, né? Jesus é definido como aquele que é a expressão viva do Deus eterno, né? O que se pode conhecer foi revelado na pessoa de Cristo, olhando para Jesus, a manifestação visível do Deus vivo. Jesus morreu, ressuscitou, está nos céus. E quem está aqui? Nós, né? Que somos a igreja, que é o corpo vivo de Cristo. Então, hoje, as pessoas vão reconhecer Deus olhando para nós, que somos a sua igreja. Então, a igreja, ou a família, e aí por isso que eu coloquei como se um conjunto muito semelhante, né, expressam a glória de Deus. Na carta de Efésios, do apóstolo Paulo, né, ele fala de tudo isso e termina dando um foco na família, né? Então a igreja trava uma luta espiritual, mas a batalha visível, grande parte dela é travada pela família. Que não dissocie família de igreja, tá? No nosso entendimento. Então a família trava uma grande batalha todos os dias, né? Na frente de batalha está a família, nas ações do dia a dia. A luta, ela é espiritual, mas ela é materializada em ações, né? Nós vimos Davi teve a unção de Deus para derrubar, para enfrentar Golias, mas ele teve que ir lá e jogar pedra na cabeça do gigante. Foi ou não foi? Né? Não foi só, a unção está contigo, a bênção e tal, não. Teve que ir lá e enfrentar, né? Então, e conosco não é diferente. Nós temos uma luta, que é uma guerra espiritual, que temos que nos preparar, mas depois há um momento que tem que ir pro confronto, tem que ir pro campo de batalha, né? A batalha visível, né? E nós precisamos também conhecer os inimigos que se levantam contra a família. Precisamos identificar os ataques e nos preparar para fazer frente a isso, vestindo a armadura de Deus, né? Falando novamente Efésios, né? Lá no final ele fala da armadura de Deus. Então, muito bem. Eu não sei se conseguiu colocar aqui o texto de Efésios. Então vamos lá, né? Nós vamos andar um pouco por Efésios, né? E aí, bom. Aqui está na versão da linguagem de hoje, né? É isso? Tá, vamos lá. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestes. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Mesmo antes de criar o mundo. Na versão tradicional, tá, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Tá? Pode seguir. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, ou para o louvor
da glória da sua graça, na versão tradicional, né? Que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Volta no 6 assim, eu queria que você repetisse comigo. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa. Ele fez isso quando nos escolheu antes da fundação do mundo. Continua ali. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. Vê que aqui ele fala o tempo todo de propósito, de objetivo da parte de Deus. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória, ou fôssemos para o louvor da sua glória. O sacrifício de Jesus, a entrega de Jesus na cruz, para o perdão dos nossos pecados, para a nossa remissão, tinha o propósito, sim, para que transformados nós fôssemos para o louvor da sua glória, vivêssemos de maneira que o nome do Senhor fosse glorificado. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Quando cremos, Deus nos marca, né? O Espírito Santo nos marca com um sinal de propriedade de Deus. Continua aqui. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como propriedade, como sua propriedade, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo nos marcou para que, no fim dos tempos, o Senhor nos reconheça. Veja essa marca e diz: olha, é propriedade de Deus, e vai nos levar consigo para a eternidade. E tudo isso o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram para que nós redimidos, numa nova vida, vivêssemos para o louvor da glória de Deus. Para que isso fosse visível, quando as pessoas olhassem para nós, né, vissem, né, ou glorificassem a Deus. Então essa é uma passeada aí pelo primeiro capítulo de Efésios, né? Então, para gravar, e porque eu acho que isso é importante, né? Eu quero que você repita comigo. Deus Pai me escolheu antes da fundação do mundo, para o louvor da glória da sua graça. Jesus me redimiu dos pecados com o seu sangue, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo nos selou como marca que somos de Deus. Espírito Santo nos selou como marca. Para? Opa! Pegamos então, né? Repetimos várias vezes, a gente pega, né? É bom isso. Muito bem. Então, ali em Efésios, nos primeiros, tem esse começo vai falar do propósito. O propósito da criação, o propósito da redenção, o propósito do nosso preparo para a eternidade. E aí ele segue, né, falando em Efésios, são capítulos, os capítulos que se seguem são mais doutrinários, vão falar da própria igreja, né? Fala da salvação pela graça, fala dos judeus e gentios que foram unidos pela cruz de Cristo, não há mais separação entre os povos, há exortações à santidade, né? No verso aqui, acho que é no capítulo 3. Então tem um texto aqui, que tem alguns versos aqui, que ele fala, né, que a igreja como família de Deus. Eu anotei. 2:19, tá aqui. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus.
Isso é um privilégio imenso, tremendo. Eu sou família de Deus. Você é? Então diga comigo, eu sou família de Deus. Muito bem. Não tem família melhor para você estar, tá? Ok. Mas a partir do capítulo 5, então, eu falei, os primeiros são mais doutrinários, falam da questão da igreja, né? A partir do capítulo 5, Paulo vai indicar de maneira prática como cumprir esse chamado, como cumprir esse propósito. E ele vai falar o quê? Ele vai falar de relações familiares, né? Ele vai falar o lar cristão, o marido e a mulher. Vai falar do lar cristão, filhos e pais. Vai falar do lar cristão, servos e senhores, né? Patrão e empregado. Então, vai falar da vida do dia a dia, do relacionamento do dia a dia. E depois, ele fecha, então, com a armadura de Deus. Então, toda aquela a argumentação doutrinária, né, que a gente tem ali, tem que ser revelada de maneira visível, na maneira como vivemos em família, nos nossos relacionamentos, nossos relacionamentos pessoais. Então, a família foi criada com esse, por Deus, né, para ser expressão do projeto, do propósito dele. Ele começou como? A humanidade. Começou com o casamento e a família, né? E esse é o projeto original dele e não mudou, né? Aí, então, a expressão dele, hoje na humanidade, somos nós, igreja e família, né? É a expressão visível do propósito de Deus. Ele não começou com Cristo e a igreja, ele começou com marido e mulher, com um casal, com uma família. Muito bem. E então aí, andando ainda em Efésios, né? No capítulo 5, né, ele começa a falar o fruto da luz e as obras das trevas, e aí, a partir do verso 22, ele vai falar da relação marido e mulher, né? Então ele fala, e depois fala sobre pais e filhos, a vida comum do lar, né? Então ele fala do papel do marido e da mulher, e no verso 25... né, ele fala, o texto extremamente conhecido, diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, a purificasse, etc., para que a promovesse, para que fizesse crescer. Esse foi o papel de Cristo. E o apóstolo Paulo diz, olha, esse é o papel do marido, né? Então, olhando para Cristo e a igreja, nós vemos um modelo de relacionamento que deve ter o marido com a mulher, né? O papel um do outro, né? E é um modelo de uma aliança, e vamos dizer, uma aliança sacrificial, né? Que inclui isso aí, dar a vida um para o outro. Então, olhando para o comportamento de Cristo em relação à igreja, e a igreja deveria responder isso de maneira adequada sempre, né? Nós vemos um modelo para ser aplicado na nossa casa. É um modelo que inclui, sim, sacrifício. Então, e o inverso devia ser verdade também. Olhando para as famílias, para as nossas famílias, elas deviam ser a expressão desse relacionamento de Cristo com a igreja. Então, olhando para a minha família, todos deveriam ver o propósito de Deus para com a humanidade. Então, essa aliança de Cristo com a igreja, ela é espiritual e é invisível. Mas ela deveria ser vista quando alguém olhasse para a minha casa, para a minha família, para a sua casa e para a sua família. E não tem testemunho mais poderoso do que este, né? Quando lá no decreto de casamento, em Gênesis, Deus diz que vai se unir o homem e a mulher e serão os dois uma só carne, né? Essa aliança, né, aos olhos de Deus, é uma aliança sacrificial. Porque se são uma só carne, morre um, morre o outro, né? Morre um lado e o outro fica? Não morre todo mundo, né? Morre o todo, né? Então, esse protótipo, essa figura,
Vale tanto para um lado quanto para o outro. Eu lembro aqui, né, a Páscoa, quando ela foi estabelecida, na libertação dos judeus do Egito, ela foi estabelecida com um sentido profético. Eles sacrificariam o cordeiro, né, e espargiriam nos umbrais das casas, depois comeriam o cordeiro, né? Isso que foi estabelecido lá na saída do Egito tinha uma intenção profética. Estava apontando para quê? Para Jesus, para a Páscoa cristã. Estava apontando para aquilo que iria acontecer. E eu faço esse paralelo do mesmo jeito que eu creio que a intenção de Deus, quando criou o casamento e a família, foi para que o casamento e a família, mesmo antes de Cristo redimir a igreja e dar a sua vida por ela, fosse um protótipo que apontasse para isso também. Tem o pecado aí no meio que bagunçou tudo isso, mas eu creio sinceramente que Deus quer usar as nossas famílias, e as nossas famílias são a igreja de Deus, e quer usar a nossa igreja, que é a família de Deus, para que a nossa vida simples, a nossa vida comum no lar, seja expressão do projeto dele para a humanidade. É um desafio grande? Olha para sua família. Que tal? Como é que os outros, né? Eu vou olhar para a minha, tá? Não olhe para a do vizinho. Misericórdia, né? Que Deus me ajude. Eu vou olhar para a minha e eu vou me questionar, será que quem está de fora, que aquele que é incrédulo, que ainda não teve uma experiência com Jesus, se olhar para a minha família, ele vai ser impactado, ele vai entender que ali há uma aliança. E se ele conseguir olhar isso, mesmo que ele não saiba nada sobre Cristo e a igreja, e for algo realmente bem conforme o propósito de Deus, ele vai entender isso que a gente explica aqui com a aliança que Cristo teve com a igreja. Olhando para as nossas famílias. Esse é um desafio, E aí a nossa luta teórica ela é talvez mais fácil do que a luta prática. Porque o dia a dia da casa não é fácil, né? Certo? Pergunta para minha esposa que mora comigo se é fácil. Né? Essas outras irmãs aí eu acho que não tem problema nenhum, né? Tudo tranquilo. Hein? É só lá em casa que tem alguns probleminhas, tá? Fiquem tranquilos que na casa de vocês. Mas assim, irmãos, falando sério, né? Eu creio sinceramente isso, que a gente tem isso como uma oportunidade de mostrar para o mundo o propósito de Deus através das nossas famílias e da nossa igreja. Como eu digo, a omissão é muito comum entre um e outro. E assim, para discurso teórico, o mundo está cheio, cara. Está cheio de métodos para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. O pessoal está cansado já disso, né? Nós tivemos uma fase, alguns anos atrás, que o coach resolvia tudo. Era ou não era? O coach resolvia tudo. E aí passou-se que não. Hoje tem gente que se falar em coach, o cara avança. Por quê? Está por aqui, é teoria. A prática é outra coisa. A prática é a vivência diária, que é mais difícil do que o simples discurso. Muito bem. A família é onde nós somos a igreja de Deus. E a igreja é onde nós somos a família de Deus, né? Então, eu vou colocar aqui algumas coisas que são comuns e que devem ser comuns, né? O ensino da palavra é feito na igreja, certo? Estamos falando disso aqui. Lá, como o pastor orou, eles estão sendo impactados. Será que eu mexi alguma coisa? Tá bom?
Lá eles estão sendo impactados com a palavra de Deus, numa linguagem que eles entendem. Não é diferente, não. Então, a igreja, né, é um lugar para o ensino da palavra, mas ele tem que ser feito em casa também. Né? Vocês lembram lá de Deuteronômio capítulo 6? Né? Deuteronômio capítulo 6. É um texto também extremamente conhecido. Mas diz assim, a partir do verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tem que estar primeiro no coração. E estarão no teu coração. Tu as inculcarás, enfiará na cabeça a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Né? O judeu permanece com essa tradição hoje ainda, e eles vai chegar na casa do judeu religioso, na porta vai ter uma mezuzá, onde tem uma porção da palavra de Deus. E eles entram e beijam a mezuzá, né, e tocam ali, porque eles interpretam literalmente essa questão. Mas a palavra de Deus, isso aqui não está falando para a igreja. Aliás, nem tinha igreja nessa época. Isso aqui está falando para as famílias. Certo? A responsabilidade de ter a palavra no coração e colocar no coração dos filhos. Então, a palavra se ensina na igreja, sim, mas ela tem que ser ensinada em casa. A correção do caráter. A igreja, sim, tem autoridade de Deus para corrigir o caráter. Mas isso tem que ser feito em casa também. Né? Provérbios fala, ensina o menino no caminho que deve andar. Né? Pais, criai os filhos na administração e disciplina do Senhor. E aí tem um monte de versos, nossa, que orientam que cabe à família, sim, forjar o caráter das crianças, né? Para que se tornem homens e mulheres comprometidos de valor. Entender que há um propósito, há um chamado de Deus. É ensinado na igreja? Estamos falando sobre isso. Né? Mas isso é ensinado e tem que ser ensinado em casa. Os nossos filhos têm que entender, Deus nos criou com uma missão. Ele contou os nossos dias antes de nascermos. A gente vê esses pequenininhos ali. O que vai ser? Eu não sei. Deus sabe. Né? E a gente tem que ter essa visão, essa perspectiva. Outra questão que também a gente faz na igreja, né? Mas tem que fazer em casa, é dar direção, dar destino. Os pais têm que dar destino para os filhos. Né? Uma coisa que eu estranho, eu comentei, não sei com quem, se foi pastor, porque quando eu era pequeno, era comum assim, o que tu quer ser quando crescer? E a gente tinha uma resposta. Né? Aí um dizia, não, eu quero ser bombeiro. Né? Eu quero ser motorista. Ah, motorista. Né? Tinha pouco carro naquele tempo, né? Nossa, motorista era um sonho, né? Como é que o cara... Né, com aquele negócio comanda um caminhão daquele tamanho, né? Mas também um sonho de ser missionários, outro sonho de ser um construtor. Eu hoje, desculpa, no meu convívio com as crianças não tem muito isso. Nós como pais, como família, temos que começar a estimular isso, para que eles também passem a sonhar e que a gente possa então conduzir, dar destino para os nossos filhos. Na igreja se faz isso, mas em casa tem que se fazer isso também. Né? Apontar para a vida eterna. O céu deve ser ansiado como o sonho mais importante. A vida que a gente leva aqui pode ser muito boa, mas nada é comparado com o céu. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá e de ver o meu Redentor. Né? É outra canção. A família é quem pode resistir ao mal. Qual a instituição que você lembra quando está num grande aperto? O que vem primeiro à tua cabeça? É o governo? É o clube? É a empresa que você trabalha? Quem poderá nos socorrer? A família, né?
A família a gente recorre para a família. A família a gente liga a hora que precisar, né? E igreja também, então nesse sentido, a igreja também em todo o tempo, né? Nós entendemos que essa comunhão aqui é importante. A comunhão do cafezinho ali é super importante. Mas a comunhão na célula, no grupo caseiro, no pequeno grupo que você participa ou pode participar, ela é importante. E não só isso, fora das horas, né? De noite, de madrugada, se tiver uma ocorrência, você tem alguém para ligar. Nós, como igreja, temos que ser resposta para essa apatia do mundo. Pode me ligar de madrugada. Se o telefone tocar e eu acordar, eu vou lhe atender, vou lhe socorrer. É um compromisso que nós temos como igreja, família de Deus, como família, igreja de Deus. Então, tudo isso, né, essas ações para fortalecer, para preparar para a batalha. Eu quero resumir aqui algumas, né, o tempo está apertando, mas quais as ameaças para a igreja e para a família? Elas são comuns, né? Se atinge a igreja, atinge a família. Se atinge a família, atinge a igreja, porque nós somos praticamente a mesma coisa, né? E aí eu vou dar algumas dicas aqui que a gente tem que estar atento. E temos que estar fortalecidos nesses pontos que eu falei para enfrentar essas ameaças. Por exemplo, coisas que se ouvem por aí. Eu posso ser cristão sem estar ligado à igreja local. Não é isso que diz a palavra. Não é isso que diz a prática, meu irmão. Eu sou cristão, vou solo. É isso? Não existe. A gente tem que estar ligado. Outra questão. A Bíblia precisa ser atualizada. Já ouviram isso aí? Já ouviram? É heresia. Como é que é? É heresia. Ponto. Dízimo e oferta é do Velho Testamento. Outra corrente que, né? E aí vai. Outra coisa, os tempos mudaram. Hoje os jovens são mais espertos e podem decidir. Será que são? Infelizmente, essa geração que hoje tem de 20 a 30 anos, tem um QI inferior ao dos pais. Primeira vez que acontece na história, tá? Essa geração, em média, tem um QI inferior à geração anterior. Alguma coisa errada não está certa, né? E aí, filho, tem que obedecer ao pai. É isso? É o primeiro mandamento com promessa, né? Vamos nos juntar, né? Vamos nos juntar. Se der certo, a gente casa. Experimenta. Não. A gente casa e faz dar certo. Quero casar, mas não quero ter filhos. Não sei que interpretação é essa. Vou ter um cachorro. Olha, deixa eu dizer, eu tenho uma pregação, eu vou falar um dia, se o pastor me der a oportunidade, o título é Eu odeio o seu cachorro. É por aí. Né? Eu sou meio violento, né? Depois toma macia, tá? Não, isso não é gratuito. Né? Tem gente que tem cachorro e não tem filho. Ele sai às 11 da noite para passear com o cachorro, mas não brinca com o filho. Que barbaridade. Vou constituir patrimônio, eu me garanto. Eu vou garantir a minha vida fazendo meu patrimônio. Não tem nada de errado em ter patrimônio. Mas botar, né, louco, né, a palavra de Deus. Você confiou o quê? No que está no teu celeiro? Essa noite vão buscar a tua alma. E o que tem preparado para quem será. Mas há outras ameaças. E aqui eu só quero dar uma pincelada, porque a coisa é grande, mas elas são institucionais. Nós temos o projeto do novo Código Civil. Isso talvez você possa falar com muito mais propriedade, mas eu só vou dar umas pinceladas aqui. E ele tem algumas coisas que claramente atacam a família tradicional, a família cristã. Atacam o poder parental, o poder do pai e da mãe. Diluem isso. Imiscui o Estado dentro da família. O poder, o pátrio poder é a base que estrutura a família.
e que organiza toda a sociedade, né? O outro é facilitar o litígio entre pais e filhos, ou seja, tu diminui a autoridade dos pais e empodera os filhos, né? Se tiver um litígio, daqui a pouco é pau a pau. Não, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, né? E outra questão é a questão do aborto e os direitos do nascituro. E as coisas são... É uma guerra de linguagem, né? Que estão no novo Código Civil, estão querendo chamar o embrião. Tem alguma mulher grávida aqui? Tem, né? Eu vi. O embrião. Eu me engasgo. Potencialidade de vida. O que é isso? Não, isso aí é gente que está aqui dentro, pessoal. É uma pessoa, tem dignidade, tem a sua individualidade. Por quê que se mexe na linguagem? Para facilitar. Se eu não estou matando uma vida, é alguma coisa, né? Não, é uma pessoa que está ali dentro. É gente. Outro exemplo. Nós temos também, para ir à votação, o Plano Nacional de Educação. Teve o CONAI, né, que mandou lá um projeto, né? A nossa Constituição diz o seguinte, que a educação é responsabilidade da família e do Estado. Agora, a família não participou da elaboração disso. Nós temos aqui o Conselho Municipal de Educação. A família é responsável pela educação, mas ela não tem voz, praticamente não tem voz ativa nesse conselho. Quantos representantes da família estão no Conselho Estadual de Educação? Qual é a voz que a família tem? Ou no Conselho Nacional de Educação? Isso vai lá para o Congresso. E nós vamos ter que lutar muito para que essas bobajadas, que o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. E na escola estão entortando as nossas crianças. Estão querendo roubar o coração dos nossos filhos. Então, essa é uma luta nesse nível aqui que precisa de muita estratégia. E de muita organização, aí inclusive institucional. Pela igreja e por famílias debaixo de uma instituição. Porque esse nível de combate tem que ser estruturado como uma instituição de famílias para fazer frente a todas essas coisas aqui que eu li. E aí, se a gente for abrir o leque, a questão do roubo da identidade conforme Deus nos criou, é outra coisa terrível. A questão da não responsabilização individual, do coitadismo, meu Deus, isso aí são coisas terríveis e daqui a pouco entram na legislação e aí? Entorta e vai matar a nossa sociedade, né? Matar as nossas famílias. Muito bem. Mas para fortalecer a família e a igreja, nós podemos fazer alguma coisa. Temos que fazer, eu creio, né? E aí, eu queria sugerir uma tarefa para a sua semana, né? Quem é que está aqui? Quem é novo aqui? Vamos entender, né? Novo na casa, que está... que não congregava conosco lá na outra sede. Levanta a mão, por favor. Pessoal que está aqui na frente, olha ali para trás. Olha aí, quanta gente. Quase meio a meio, né? Então eu quero dar uma dica, né? Quem sabe, terminando aqui o culto, ali no cafezinho, a gente se aproxima de uma dessas, os nós mais velhos se aproximam de uma dessas famílias novas e pergunta o nome, né? E pode, quem sabe, convida para um café, ou se oferece para visitar, talvez para apoiar alguma coisa,
Está precisando de algum apoio? Precisa de um motorista? Eu tenho um cara bom para indicar. É o Jairo. Cadê o Jairo? Não, é que às vezes precisa de alguém para trocar o chuveiro. Ah, tá. Nas quartas, terças e quintas ele está comprometido. Os outros dias eu já estou oferecendo. Se precisar do motorista, tá aí, né? Precisa de alguém para trocar o chuveiro? Tem alguma ajuda que talvez, né? Quem vem de fora, meus irmãos, quem vem de fora às vezes precisa de umas dicas, né? Mas uma coisa, deixa eu dizer, eu já morei em várias cidades. E uma bênção que é você ser cristão, é que quando você chega numa cidade, tem uma família pronta para te acolher. E vocês estão chegando aqui, essa é a família que está pronta para acolher vocês. E vamos ajudá-los do que a gente conseguir. E se naquilo que a gente não conseguir, a gente sofre junto, né? Então fica essa dica aí, né? Os mais antigos. Chega ali, não vamos sair também, vamos tomar um cafezinho, né? E vamos conversar. Para nível de relacionamento, de fortalecimento, nós fortalecermos a família, que é a igreja de Deus. E fortalecermos a igreja, que é a família de Deus. Amém? Fique de pé, nós vamos orar. Senhor, nós agradecemos. A Tua palavra, ela em si, ela tem o poder para impactar as nossas vidas, nos desafiar, nos incomodar. Então aplica a Tua palavra no nosso coração. Mas Pai, nós queremos Te agradecer também pela família. A família que o Senhor nos deu, onde o Senhor nos gerou. Nós não éramos algumas células perdidas quando estávamos na barriga da nossa mãe. Não, ali o Senhor estava vendo como a gente estava sendo formado, os nossos ossos, nossas células. Não era uma potencialidade de vida, não, era vida mesmo. Vida. Uma pessoa nós éramos ali quando estávamos sendo gerados pela nossa mãe. Obrigado, Deus, pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, parentes, Deus, filhos, netos. Mas obrigado também, Deus, por essa outra família, e que é comum, Senhor, a família de Deus, a igreja que o Senhor nos deu, que nos acolhe, Senhor, nas nossas lutas, onde nós temos irmãos com quem podemos compartilhar, e aí a gente fala das vitórias, mas também fala das derrotas, das lutas, dos problemas. Irmãos com quem nós podemos orar juntos. Irmãos que podem ir na nossa casa nos ajudar. Irmãos que choram junto também conosco. Porque há momentos em que o choro vem, Senhor. Muito obrigado, Deus. Porque para nossa casa, Deus, para nós, os teus filhos, a igreja é uma resposta. Mas diante disso tudo que nós recebemos e com o coração agradecido, Senhor, nós queremos também ser resposta para o mundo, para os perdidos. Nós queremos que eles olhem para a nossa casa e vejam, sim, há um propósito eterno, tem coisa diferente ali. Eles não são perfeitos? Claro que não, misericórdia. Mas apesar dos problemas, das lutas que eles enfrentam, tem uma centelha divina ali naquele lar, naquela casa. Desperta no perdido a curiosidade, Senhor, para se aproximar, ó Deus, e nos dá a graça para testemunharmos com a nossa casa, com a nossa família, com as nossas palavras e com as nossas ações, do Teu propósito para a vida de todo homem e de toda mulher, Senhor. Ajuda-nos também, Senhor, a cuidar dessa geração, os pequenos, os jovens, Senhor, para que, firmados, ó Deus, nos Teus princípios, nós levantemos uma geração diferenciada, homens e mulheres de valor, fortes, valentes, ousados, gente que vai honrar o Senhor Jesus, que vai honrar Deus Pai e Espírito Santo, porque viverão de maneira que seja para o louvor da Sua glória, Senhor Deus.
Nos abençoa, nos ajuda nisso, Senhor. Dá-nos uma boa semana, Senhor, debaixo da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.